E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas. Lembro também que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Beleza? O tema que mais repercutiu nas últimas horas foi a entrevista do Zezé Perrella, atualmente presidente do Conselho Deliberativo do clube, atacando a atual administração, do Wagner Pires de Sá, ressaltando que o presidente não manda em nada lá dentro, que quem dá as cartas efetivamente é o Itair, e meio que sentenciando aí que esses caras vão acabar com o Cruzeiro. Como diria um amigo meu, quando o Zezé Perrella é o cara que dá declarações e a gente concorda com a maioria delas, porque infelizmente são verdades, é porque a situação está realmente desesperadora para o nosso lado. É público e notório que realmente o Wagner Pires não manda em nada lá dentro do Cruzeiro, que quem é o presidente efetivamente é o Itair, e mesmo nesse período, enquanto o Itair Machado estava afastado por decisão judicial, ele continuava tomando as decisões, ele só não podia assinar efetivamente. Mas o Perrella falar um negócio desse é algo que soa assim, seria engraçado se não fosse trágico. Porque para quem não lembra, quem criou o Itair no contexto do futebol foi justamente Zezé Perrella. E aí a gente entra naquela alegoria de médico e monstro, porque a impressão é que o Zezé criou de fato esse monstro chamado Itair Machado e a criatura acabou se tornando mais poderosa dentro do Cruzeiro do que o próprio criador, Por isso aí, até justificando um pouco desse piti que o Perrella deu. O próprio Zezé afirmou que hoje no Conselho Deliberativo ele não teria votos suficientes, para conseguir tirar o Wagner aí do poder, porque não tem ali o número, que são 2/3, para poder fazer aquela votação, mesmo se fosse aberto ali o pedido de afastamento, que seria uma espécie de impeachment. E em dado momento da entrevista, o Zezé Perrella também fala que essa administração comprou parte dos conselheiros do clube. Aí eu faço apenas um questionamento rápido. Essas pessoas que supostamente foram compradas, através de noite de caldo, churrasco, cerveja de graça, medalha, essas babaquices que a gente viu ser repercutida recentemente e que parecem de fato ser verdade, são as mesmas pessoas que votaram em Zezé Perrella como presidente do conselho delas. Aí vocês entendem como o problema não é uma pessoa, o problema não é o Zezé, não é o Wagner, não é o Itair, não é o Gilvan, para falar de pessoas de outra linha, que também estiveram na direção do clube. O problema não é o conselho em si, o problema é tudo. A estrutura administrativa do Cruzeiro está completamente podre, Tanto oposição quanto situação são pessoas que saem dentro de uma mesma casta, de um mesmo grupinho ali, esse monte de velho frustrado e com caráter muito questionável. E eu sinceramente gostaria muito de chegar ao dia ainda nessa vida que eu vou ver todos esses caras sendo presos, tendo seus patrimônios liquidados aí para tentar ressarcir parte do que tiraram do Cruzeiro. E aí não importa se é corrupção ou se é incompetência, gente. Quem fez mal pro Cruzeiro vai ter que pagar e vai ter que restituir sim. O Wagner Pires se defendeu, em nota oficial, e um dos pontos que ele abordou é que o Zezé Perrella fez essa declaração porque tem interesse em voltar a ser presidente do clube. Não descarto essa hipótese, também não sou idiota de achar que não tem cunho político nessa manifestação do presidente do conselho, até porque são todos da mesma laia, Nenhum deles ali vale sequer o que o gato enterra. E aí a gente tem que entender que trocar Wagner Pires por Zezé Perrella não vai resolver em nada o problema. O Cruzeiro precisa de renovação de verdade, renovação no conselho, renovação na diretoria, renovação no estatuto, Tem que ser feita uma mudança de verdade dentro do clube, inclusive com maior participação popular, especialmente do sócio do futebol. Vamos pensar na questão da credibilidade. Se vem um Zezé Perrella da vida, um Wagner Pires, um Gilvan, chega, faz um comunicado para a torcida do Cruzeiro falando que precisa do apoio da torcida, explica qual que é o problema financeiro, o tamanho da dívida exatamente e quais são as medidas que eles vão atuar para tentar resolver esse problema e pede que a torcida contribua financeiramente para ajudar o clube nessa situação. Hoje, você botaria dinheiro na mão de um desses caras do Cruzeiro? Fica essa reflexão. E uma coisa que me preocupou bastante é que em dado momento da entrevista, o Zezé Perrella fala que essa administração pegou esse ano 80 milhões de reais de empréstimo para pagar salários aí de atletas e funcionários. E na nota oficial que o Wagner Pires tenta desmentir, ou rebater as acusações, ele em momento algum nega que tenha pegado esse empréstimo. Ou seja, provavelmente é verdade. Então não se espantem se o nosso balanço da próxima temporada for ainda mais absurdo. É muito provável que o Cruzeiro estará devendo mais de 600 milhões de reais, porque se a gente pega o primeiro ano de exercício de Wagner Pires e Itair, essa chapa toda, eles tiveram aí um déficit de mais de 100 milhões, de prejuízo só na primeira temporada,
considerando a alta premiação de Copa do Brasil e aquela inserção, né, irregular do dinheiro da venda do Arrascaeta, que deveria contabilizar só no próximo balanço. Ou seja, dessa vez não vai ter premiação, provavelmente o Cruzeiro não vai ganhar nada, porque nossa chance no Campeonato Brasileiro é irrisória, e também não tem nenhuma grande venda de jogador. E aí, como é que vai ser? O cenário é complicado, mas acho que a gente não pode se deixar iludir por essa aparição do Perrella. Ele não é parte da solução do problema do Cruzeiro, ele é muito mais parte do problema. Quem começou lá atrás com essa questão de atrasar salário e aumentar a dívida do clube foi ele. Na época do Gilvan isso piorou muito e agora com Wagner Pires desgraçou de vez, tá? Então não vamos nos enganar, Perrella não é solução para nada. Saindo dessas questões e focando mais em campo e bola. O jogo Cruzeiro e Grêmio nesse domingo vai ser disputado às 11 horas da manhã lá no Independência e não terá venda de ingressos pela internet como acontece normalmente. A explicação da diretoria é porque as catracas lá do estádio do Horto, né, não tem a tecnologia para ler nem o cartão de sócio e nem os ingressos que são impressos pela internet costumeiramente. Então a entrada no estádio será feita apenas por quem tem ingresso físico, inclusive para sócio do futebol que deve fazer o resgate do seu ingresso físico lá na bilheteria do ginásio do Cruzeiro no Barro Preto. Então, resumindo, para quem está a fim de ir no jogo domingo, Cruzeiro e Grêmio, quem não é sócio do futebol pode fazer a compra desse ingresso normalmente nas bilheterias do Independência ou na bilheteria lá do Barro Preto. E para quem é sócio do futebol, deve ir até a bilheteria do Barro Preto para pegar o seu ingresso físico e acessar esse jogo. É uma coisa especificamente dessa partida que o Cruzeiro não vai poder mandar no Mineirão, porque tem um outro evento, né, um negócio de show que vai ter lá no Mineirão, e como o Cruzeiro não tem mais aquele acordo com a Minas Arena, acaba que não tem poder nenhum de barganha nessa hora, né? O que a Minas Arena definiu, o Cruzeiro tem que acatar. Os ingressos para quem não é sócio estão variando aí num valor de 10 até 40 reais, o preço tá bom e o horário do jogo é bom, né? E no jogo domingo, 11 horas da manhã, costuma ser bem legal, até porque sai do jogo ali. Tomara que a gente tenha motivos para comemorar uma vitória do Cruzeiro. Vai para o almoço de família, tudo certo. Para os jogadores costuma ser ruim, né? Especialmente quando tá aquele solzão regaçando, os jogadores costumam reclamar. Mas convenhamos que o jogador já é rico, né? E tem que sofrer um tiquinho também. Esses jogadores do Cruzeiro não estão merecendo refresco, não. Agora, essa questão do sócio precisar resgatar o ingresso físico na bilheteria é muito ruim. A gente entende que é uma situação excepcional, né? Porque meio que não tem o que fazer na situação, mas é claro que é ruim. Pode ser que tenha gente que não queira ir ao jogo por causa disso ou porque não pode ir até o Barro Preto para trocar o seu cartão, né, pelo ingresso do jogo. Você não vai trocar seu cartão, mas você vai precisar do cartão para sair com o ingresso. E eu acho que nesse momento que o Cruzeiro precisa muito do apoio da torcida no estádio, todo empecilho desse tipo deveria ser evitado. Talvez a diretoria poderia ter pensado, achado uma forma melhor de fazer isso, nem que seja mandando o ingresso físico para quem é sócio cativo, por exemplo. Eu acho que dava para fazer coisa melhor, manda pelo correio, enfim, dá um jeito, sabe? Eu acho que o Cruzeiro poderia tratar um pouco melhor o seu sócio do futebol. E aí a gente já pode lembrar de outra coisa, né, que é resultado de má gestão. Se a gente tivesse uma boa relação com a Minas Arena, o Cruzeiro teria a condição de barganhar um pouco melhor um acordo ou pelo menos ser ressarcido financeiramente quando não pode jogar no Mineirão. Como a gente está devendo absurdos lá, milhões de reais para eles, acaba que suspenderam o contrato, né? E dessa forma a Minas Arena toma as decisões e o Cruzeiro não tem o que fazer. Sobre a escalação do Cruzeiro que vai enfrentar o Grêmio, ainda é muito prematuro para fazer alguma previsão, mas duas coisas são fato. Dedé está vetado para a partida, ele tinha já um problema no joelho, né, e acabou tendo uma lesão no tornozelo nesse jogo contra o Inter, tá todo fodido, coitado. Pelo menos nesse jogo não vai atuar. E o meia Ezequiel, né, que chegou recentemente, foi até apresentado nessa sexta-feira na Toca da Raposa, se colocou à disposição para jogar, falou que está bem fisicamente, o nome já consta no bid, então ele é a opção para o Rogério Ceni no jogo contra o Grêmio, e tomara que já estreie, meta gol, faça igual o Marinho, né, quando o Marinho estreou no Cruzeiro foi muito bom, foi um 2-0 no Atlético Paranaense, que eu lembro bem, estava no Mineirão. O problema é que aí o Ezequiel tem que fazer melhor nas outras partidas, né, porque o Marinho depois daquela estreia não fez mais bosta nenhuma. Depois das declarações em que criticou escolhas do treinador Rogério Ceni, o Thiago Neves tentou ali, né, limpar a barra, corrigir a cagada um pouco, com um pronunciamento em rede social, em que falou que a culpa da eliminação da Copa do Brasil não é de terceiros, a responsabilidade é dos atletas e da diretoria, e também aproveitou para dar uma ironizada em pessoas que, segundo ele, estão lucrando com as palavras dele. Bom, se o Thiago Neves acha que tem muita gente lucrando com as palavras dele, é uma boa oportunidade para ele calar a porra da boca, né?
parar de conversar fiado, porque jogar bola mesmo ele tá jogando nada, mas falar toda hora tá falando. E é engraçado como em todos os analistas, ex-jogadores, pessoal de TV, de jornal, de rádio, todo mundo que você viu falando, não teve um sequer defendendo o Thiago Neves, porque todo mundo viu que o que ele falou foi simplesmente uma coisa que desestabilizou o ambiente, não ajuda em nada e todo mundo caiu de pau nele criticando. Aí em vez dele simplesmente admitir que falou merda, não, né? Tem que tentar atacar, tem que sempre querer ser o bambambam, o fodão. Cara, não tem paciência para Thiago Neves mais. O que eu espero é que Thiago Neves e Rogério Ceni tenham sentado, conversado, resolvido a situação, colocado todos os pingos nos is e que esses jogadores e que o técnico, todo mundo foque agora em resolver o problema do Cruzeiro dentro de campo. Tem que parar de dar munição para as pessoas que estão de fora para atacar o clube, especialmente o pessoal da imprensa que está adorando tirar uma casquinha do Cruzeiro, e a gente sabe que tem uma grande parte que é atleticana sim. Agora a gente tem que entender que esse tipo de declaração dada por um dos líderes do elenco só tem potencial para causar problema no vestiário, problema de relacionamento. Isso é tudo que a gente não precisa agora. A gente precisa focar dentro de campo, superar os 45 pontos e que venha 2020. E justamente nessa temática aí, o pessoal do Super Esportes fez uma matéria com alguns institutos, né, que fazem essas análises de estatísticas, questões de possibilidades matemáticas mesmo, sobre o que o Cruzeiro pode almejar ou o que o Cruzeiro precisaria fazer para não ser rebaixado, para pegar a Sul-Americana, Libertadores e até possibilidade de título. Todos convergem que com 45 pontos é muito improvável que um time seja rebaixado. Para o Cruzeiro atingir esse desempenho, ele precisaria ganhar 9 partidas das últimas 21 que a gente terá pela frente no Campeonato Brasileiro. Se o Cruzeiro conseguir essa pontuação, que daria ali uma tranquilidade, o próximo objetivo é então Copa Sul-Americana. E para isso os matemáticos trabalham com 54 pontos como uma pontuação que provavelmente leva o clube para a segunda principal competição continental aí da América do Sul. Para chegar em 54 pontos, o Cruzeiro precisaria ganhar 12 dos próximos 21 jogos. A possibilidade de título é muito remota, é quase desprezível mesmo. O Cruzeiro teria que ganhar praticamente todos os jogos e torcer por uma série de combinação de resultados. Então convenhamos que nem vale falar sobre isso. E para pegar a vaga na Libertadores tem algumas variáveis, né? A questão de quem vai ganhar os campeonatos esse ano, porque o G6 pode até virar G9 dependendo aí das circunstâncias. Mas para pegar G6 aí, o Cruzeiro precisaria ganhar aproximadamente 15 das 21 partidas que temos à disposição. Claro que tem muitas variáveis, né? Mas seria aí uma pontuação ali 63, 64 pontos. Eu entendo que hoje o objetivo do Cruzeiro tem que ser bater os 45, passar os 45. Se a gente conseguir fazer isso até a 30ª rodada, por exemplo, aí a gente já pode sonhar com coisas melhores. E a gente tem que entender essa questão, né? Igual como diria a ex-presidente lá, né? Depois que a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Mas acho que o momento do Cruzeiro é de ir jogo a jogo. Essa partida contra o Grêmio, apesar dos pesares, é uma boa oportunidade da gente pontuar, porque o Grêmio também vem aí de uma eliminação, tá também lambendo as feridas. E no Campeonato Brasileiro, os dois times estão devendo muito até aqui. Eu acho que é plenamente possível o Cruzeiro ganhar do Grêmio sim, especialmente jogando em casa com o apoio da torcida. E o negócio é estar sempre vencendo, sempre pontuando. Empate não é negócio, tá? E a gente tem que lembrar que a sequência próxima aí é Grêmio, Palmeiras e Flamengo, né? É complicado, mas se o Cruzeiro conseguir aí uns 5, 6 pontos, eu acho que nessa sequência a gente vai chegar bem ali na frente. Mas deixa aí nos comentários, né? O que você acha que o Cruzeiro vai conseguir nessa temporada, se dá para estar otimista ou não com esse início de trabalho do Rogério Ceni. E também não esquece de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!